Olá pessoal, filosofia em poucas palavras, as escalas de condicionamento. Quando você vai estudando sobre a teoria da aprendizagem, você encontra três teorias, que é a teoria do condicionamento clássico, a teoria do condicionamento operante e a teoria por observação. Porém, aqui vamos falar sobre as escalas do condicionamento que está dentro do condicionamento operante. O condicionamento operante, normalmente, a aprendizagem, ele é feito por associação de certas ações que vão produzir certas consequências. Quando nós estudamos sobre a escala dos reforços, né? Por quê? Porque no condicionamento operante você tem dois elementos. O reforçador e a punição. Porém, estamos aqui tratando sobre o reforçador. E aqui no reforçador você tem uma escala de reforço que vão influenciar a realização, o ato, a permanência de certas ações. O reforçador ele tem a ideia de aumentar a ação, que a ação seja feita. Já a punição tem a ideia de diminuir a ação. Mas quando você estuda sobre o reforçador, você tem quatro, nesse elemento das escalas de reforçador, você tem o reforçador contínuo, que é reforçar a ação a ser feita continuamente. Você tem um reforçador intermitente. Intermitente é a ideia que esse reforçador é uma resposta apenas em partes, às vezes, né? Então, às vezes você vai fazer para receber certas circunstâncias, às vezes não. Então, o reforçador intermitente, a ideia é que tem a manifestação de certas ações para certas respostas, não continuamente, mas às vezes acontece, às vezes não acontece. E nisso você também tem o esquema. Aqui a questão dos esquemas é extremamente importante também sobre, temos aí o contínuo, o intermitente, e nós temos aqui o esquema sobre o esquema da razão fixa no condicionamento operante, o esquema da razão fixa variável no condicionamento operante, o esquema do intervalo fixo no condicionamento operante, o esquema do intervalo variável no condicionamento operante. Esses últimos quatro esquemas são muito confusos, às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. O contínuo é um pouco mais fácil, o intermitente é um pouco mais fácil, né? Às vezes acontece a resposta, não acontece, é desse jeito. Você consegue contínuo, é só pensar contínuo. Então, a resposta a certos condicionamentos será sempre contínuo. O indivíduo vai fazer sempre, quando houver esse reforço, ele vai fazer sempre mesma ação para obter certas respostas, para obter aquela resposta desejada. Porém, ele vai fazer certas ações, às vezes, para obter a resposta desejada. Isso é o condicionamento intermitente. Já o esquema de reforço fixo no operante, no condicionamento operante, o que quer dizer? Primeira coisa, uma coisa que a gente precisa pensar, entre o reforçador fixo, esse esquema de razão fixa no condicionamento operante, a questão é que os primeiros elementos, tanto a razão variável, a razão fixa, eles falam de número. Os outros reforçadores, ou o esquema de razão de intervalo, ele vai falar de tempo. De razão, número, a razão que tem que ser feito, número, e intervalo, tempo, intervalo, tempo, razão, número, propósito. Então vamos aqui. O esquema de razão fixa no condicionamento operante é o seguinte: são aquelas ações que são feitas para obter uma resposta de acordo com um número específico. Por exemplo, você precisa ler 100 páginas para obter a bala. Você só vai ter a bala como recompensa se você
fazer a leitura de 100 páginas. Então, o indivíduo é condicionado a isso. Ó, quando sempre você lê 100 páginas, você tem uma bala. Então, o que o indivíduo vai aprender? Ele vai aprender, se eu ler, ele vai se condicionar a isso. Se eu ler 100 páginas, a resposta que eu terei é a bala. E ele deseja a bala. Então, para ele obter a bala, ele vai ler as 100 páginas. E isso vai condicioná-lo a isso. Já o esquema de razão variável no condicionamento operante é o seguinte: você vai obter a bala, porém não tem um número específico de página de leitura que você precisa ler. Não há, esse elemento é imprevisível. Você, se vai ler, se vai ler 100 páginas, se não vai ler, pelo menos leia. Se você ler um número tal de página, sempre que você ler, você ganha uma bala. É tipo, a questão é, todos os dias 7 de outubro, a gente vai viajar para os Estados Unidos. Então, esse é um esquema de razão fixa. Então, todos os dias 7 de outubro, nós iremos para os Estados Unidos. Então, tem o dia 7, tem o mês, que é o mês de 10 de outubro. Tem um número exato. Todos os meses de 10, nós iremos para os Estados Unidos no dia 7. Já o condicionamento, né, o esquema de razão fixa, variável no condicionamento operante, não tem. Não existe um número exato de mês, não existe um número exato de dias. Ela é imprevisível. Vai acontecer? Vai. Porém, você sabe que isso vai acontecer, mas não sabe qual é o número exato. Então, você tem uma razão para fazer, porém, você não sabe qual é o número exato que tal ato vai acontecer, que tal resposta você obterá. Já o intervalo, o esquema de intervalo fixo, no condicionamento operante, o que é? Para que se haja a resposta de certas ações, você precisa cumprir um tempo determinado. Então, aqui tem uma razão fixa, tem um tempo fixo, tem um local fixo, tem um momento fixo. Porém, isso, ele tem intervalos. Existe intervalos. Em duas horas, em cada duas horas, pode acontecer alguma coisa. Porém, você faz. O que acontece? Você vai fazer algo 2 horas, daqui a 2 horas, o que você fez, você não terá recompensa, pode ter a recompensa daqui a 5 horas. Não tem um tempo determinado, mas existe uma razão fixa aí. Né? Existe uma razão fixa, existe um intervalo aí que pode acontecer alguma coisa. As questões, os elementos não é feito de uma forma contínua. Existe intervalo, por isso que é intervalo fixo. Faça isso nesse período, depois desse período você vai obter isso. Porém, para que isso seja realizado, há um espaço, há um intervalo. E o mesmo também vai acontecer no esquema de intervalo fixo. Variável, já que no intervalo fixo tem os elementos que determinam os intervalos. 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Já no intervalo variável não tem. Porém, existe essa ideia que tem um intervalo, depois desse intervalo vai acontecer alguma coisa, mas isso não é fixo. Não sei se fiquei claro. Qual é a diferença entre de razão fixa e do intervalo fixo? A diferença é que a razão fixa tem um tempo determinado. O intervalo, ele não a razão fixa trabalha com número. A razão fixa trabalha com número, um número determinado, um número exato. Já o esquema do intervalo, ele trabalha com tempo. É só você diferenciar. O primeiro é número, o segundo é tempo. Deu para compreender? Então, aqui tem um intervalo de tempo para que as coisas aconteçam, para que o sujeito responda e receba a resposta daquilo que ele respondeu. Fui.